E a gente continua falando sobre esses 140 anos, agora aqui nos estúdios com a presidente do Comitato Vêneto Santa Catarina, Fabíola Sequinel. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Bom, ontem foi um evento que culminou aí essas comemorações. Nós tivemos também essa semana uma sessão solene na Assembleia Legislativa, né? Exato. Foram dois momentos muito importantes. Um em nível de Estado, né? E o outro em nível de município, onde de fato tudo se inicia. Ambas muito prestigiadas, e o que a gente viu foi a emoção das pessoas que estavam ali sendo homenageadas representando os demais, visto que há uma gama muito grande de pessoas que trabalham com a cultura. Os que foram escolhidos representam diversos municípios por onde essa colonização passou, né? Os principais pontos, Uruçanga, Nova Veneza, Siderópolis. A gente teve essa situação muito bem vivida por eles nesses municípios, né? E não seria diferente daquela proposição que foi exatamente enaltecer o trabalho e o desenvolvimento que esse imigrante trouxe para o estado de Santa Catarina, aqui na nossa região sul. Bom, nos últimos dias você também tem acompanhado uma freira, que também é jornalista, que apresenta um programa na RAI, a TV Exato. italiana, fazendo gravações aqui pelo sul do estado para levar esses registros para serem exibidos na RAI, é isso? Exatamente. A proposição do programa da Sr. Miriam Castelli, que vai ao ar todos os domingos, é exatamente esta ponte com o italiano no exterior. É um programa de cunho religioso, chama-se Cristianità, mas a finalidade do programa é ir além da fé do imigrante, né? Ir além da fé do italiano que está com os seus hábitos em outro país, mas que mantém vivo aquilo que mais ficou presente nas suas raízes. E, obviamente, ao receber o convite, ela foi uma das nossas homenageadas, exatamente por esse trabalho que faz. Ao receber o convite, ela ficou muito emocionada, porque foi um momento em que ela esteve em contato, num momento em que se festeja esses 140 anos de imigração. Então, no discurso que proferiu ontem na Câmara de Vereadores, ela enfatizou muito a importância de tudo aquilo que o imigrante mostrou e o valor de nós aqui, enquanto descendentes, hoje para a Itália. Ou seja, inverteram seus papéis. Eles vieram nos valorizar criando tudo isso e acabou mostrando à Itália o valor deles no exterior, coisa que muitas vezes não se percebe num país com movimento, com o mundo inteiro visitando, numa vida muito mais agitada do que a nossa. Alguma coisa se perde da raiz, né? E tanto tempo, né? São 140 anos a imigração aqui no sul, que começou em Azambuja, hoje uma localidade de Pedras Grandes, mas ainda preserva, e famílias, inclusive, dos primeiros imigrantes, né? Exato. Nós temos aqui uma preservação que todos, não somente a Sr. Miriam Castelli nesse momento, mas todos os que vieram anteriormente a essa comemoração, dizem, mantém-se aqui o que nós não temos mais. Principalmente no interior, nessas comunidades onde elas cresceram. Então, ontem estivemos em Azambuja na escola, emocionante para eles for ver as crianças. Para nós já é uma situação mais normal, podemos dizer assim. Mas para ela foi muito emocionante ver as crianças vestidas como vestiam as suas nonas, os seus nonos. E isso foi mostrado para a criança? Não. A criança, ao perguntar para uma das crianças, a jornalista, a criança disse, era como se vestia a minha nona. Ou seja, por quê? Porque ela viu isso sendo vivido na sua casa. E uma das proposições do projeto foi exatamente essa, Rafael, da gente conseguir, nessa geração nova, manter isso vivo nessas crianças, porque senão daqui a pouco a história se acaba. Nós não vamos ter o mesmo enfoque, a mesma ênfase que tem hoje, porque tudo é muito mais moderno, a tecnologia nos auxilia bastante, coisa que os antigos não tinham. Mas se não cuidarmos, essa tecnologia pode não ser tão positiva para a manutenção dessa cultura. A questão da língua, a questão do falar italiano deles. O Comitato agora tem como futuro trabalho, pensa também na intensificação da manutenção dessas tradições. O Comitato que reúne todas as associações Vêneto aqui da região, do estado, tem como meta isso, Fabíola? Exatamente. Nós fizemos nas duas sessões, no momento em que pude usar da fala, eu solicitei que as autoridades revejam a possibilidade de ter a língua italiana em algumas escolas, principalmente onde existe essa raiz mais forte. Por que isso? Porque
tem-se o conhecimento que língua e cultura são juntas. Não existe como você aprender uma língua se tu não conhece a cultura daquele país. Até porque quando nós estamos no universo italiano, as culturas são diferentes nas suas regiões. E aqui elas se misturaram, porque aqui os italianos fizeram as suas colônias italianas. Eles não fizeram a colônia siciliana, a colônia vêneta, a bergamasca. Eles se reuniram em um momento onde se encontravam italianos. Então é preciso manter essa cultura. E nós, enquanto comitados, estamos propondo exatamente o auxílio. A gente pode fomentar alguns projetos, a gente pode auxiliar na fomentação deles aqui, ou também juntamente com a região do Vêneto, que valoriza muito essa situação do Vêneto no exterior, através dos projetos. Então a gente está de portas abertas e a nossa proposição é que agora essa chama, né, se acenda de fato nas famílias, nas comunidades, e que eles proponham ações que conservem e que ampliem a conservação desta língua, desse modo de viver do italiano na sua comunidade. Vocês têm uma estimativa de quantos descendentes de italianos nós temos aqui na região sul do estado, Fabiola? Olha, a gente não tem isso, infelizmente, porque muitas pessoas não sabem as suas origens. É um outro ponto que a gente sempre diz, é preciso saber, né? Tem uma frase em italiano que diz: chi non sa da dove viene, non sa da dove andare. Ou seja, quem não sabe de onde veio, não sabe onde ir. Então é preciso que a pessoa vá descobrir a sua raiz. E se for da raiz italiana, que procure se inteirar de como foi, para que isso seja mantido, né? Não há necessidade dele conhecer isso só por algum tipo de interesse, mas por uma obrigação de manter viva uma tradição que o bisnono trouxe, o tataravô trouxe, né? Que é o nosso caso, a gente está em 5ª geração. Ou seja, vieram os primeiros, tiveram os filhos, tiveram os netos, tiveram os bisnetos e estão tendo os tataranetos. Ou seja, são 5 gerações de italianos aqui conosco, né? E oportunidades para muita coisa acontece, você sabendo de onde você veio. Não só para a questão do trabalho, como foi sempre pensado, mas para a questão do estudo, para a questão de um intercâmbio, para a questão de uma troca de experiência entre universidades. Isso tudo faz ser importante que a pessoa saiba a sua origem. Então é difícil precisar um número até mesmo de quem tem cidadania. Porque quando se é cidadão italiano, há necessidade de se inscrever numa lista de italianos residentes no exterior. E muitos dos nossos italianos, ítalo-brasileiros que têm a cidadania, não há essa ideia que precisa se dirigir ao consulado, se inscrever e dizer: eu sou um cidadão ítalo-brasileiro e quando puder quero me manifestar também em relação à Itália, né? Eleições acontecem, temos os parlamentares, tivemos aqui a deputada Renata Bueno, ela é eleita pelos votos dos descendentes, aqui não só do Brasil, mas da América Central e Sul. E aí o que acontece? Se você é um cidadão, mas não está inscrito na lista do AIRE, você não vai poder votar, tu não vai receber os seus documentos na sua casa, votar em quem você quer que te represente no parlamento. E é uma representação importante, assim como são os deputados para nós, brasileiros e catarinenses aqui, é a deputada Renata e o deputado Fábio Porta para todos nós brasileiros. Bom, queria agradecer a participação da Fabíola Sequinel, que é a presidente do Comitato Vêneto aqui de Santa Catarina, que reúne as associações Vêneto de Santa Catarina, falou com a gente um pouco sobre os 140 anos da imigração italiana aqui no sul do estado. Muito obrigado e um bom dia, Fabíola. Muito obrigado e agradecer a todos os envolvidos na sessão maravilhosa que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores e a todos aqueles que puderam prestigiar. Obrigado, bom dia. Bom dia. 9 graus nesta manhã de sexta-feira, a mais fria do ano até agora. Vamos conferir os detalhes da